Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai continuar a matéria de circuitos elétricos falando sobre bipolos, fontes e cargas. Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. Pois bem, na última aula a gente viu sobre algumas grandezas elétricas. E a partir dessas grandezas, nós temos elementos que se relacionam com elas. E a partir disso a gente consegue pegar aquele mundo teórico que a gente viu na aula passada e passar para problemas reais, tá bom? Mas, fazer uma analogia bem simples com vocês, é como se esses elementos de circuitos elétricos, tá? Eles fossem peças de quebra-cabeça. Então você vai montando esses elementos e conforme você vai encaixando as peças, vai formando uma figura. Dependendo da forma como você encaixa eles, a figura pode ficar bonita, ou seja, pode dar certo seu circuito. Dependendo de como você encaixa essas peças do quebra-cabeça, que são os elementos, a figura pode ficar feia, certo? Então pode dar errado seu circuito. E é isso que a gente aprende na matéria de circuitos elétricos, como montar um quebra-cabeça bonito, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter as fontes. As fontes são elementos que normalmente, mas nem sempre, são fornecedores de energia, certo? Depois a gente vai ter as cargas. As cargas, normalmente, elas consomem essa energia, mas às vezes elas podem armazenar. As fontes, por sua vez, por que eu falo que elas normalmente elas fornecem energia? Porque há o caso que a gente pode fornecer energia para uma fonte. Por exemplo, o seu celular. Você tem a bateria do seu celular, ela é uma fonte. Só que, ora ela está fornecendo energia para o seu aparelho funcionar, ora você precisa recarregar ela, certo? Então você está fornecendo energia para a fonte, que seria a bateria do seu celular, tá? Quando nós pegamos esses dois elementos e a gente afere que ele só possui dois terminais, duas perninhas, né, como o pessoal costuma falar, dois pinos, então a gente fala que isso daqui é um bipolo. Por que a gente foca em bipolos? Porque praticamente os elementos de circuitos elétricos são bipolos, fontes, resistores, indutores e capacitores. Elementos de 3 ou mais terminais, nesse caso, aí vai ser estudado em circuitos eletrônicos, com exceção do amplificador operacional, que dá para ser visto nesse curso, mas na parte de aplicação, e não como ele é feito por dentro, tá? Bem, então a gente vai começar. O bipolo, ele nada mais é do que essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um retângulo aqui, certo? Praticamente um retângulo, e ele tem dois terminaizinhos, como você pode ver. Os terminais são essas perninhas, por assim dizer, que são essas partes aqui, certo? No bipolo, como você pode ver, há como você aplicar uma tensão, certo? Uma região de maior potencial, representada pelo símbolozinho de mais, e uma região com um potencial menor, representado pelo símbolozinho de menos, certo? Como a gente tem duas regiões com potenciais distintos, então nós temos uma queda de tensão aqui, certo? E consequentemente, como a gente tem um caminho por onde passar esse bipolo, dá para ocorrer uma corrente elétrica por ele, certo? Então essa é a representação geral de um bipolo. Antes da gente continuar, eu tenho que explicar para vocês a definição de elemento ativo e elemento passivo. Isso tem tudo a ver com a aula de hoje e com os elementos do circuito elétrico, porque é a partir deles que eu vou saber se o meu elemento ele está consumindo energia ou se ele está fornecendo energia, tá bom? Então acontece, um elemento ativo, qual que é a descrição dele, ou definição que a gente tem que adotar para poder descobrir se ele é ativo? A tensão aponta para o polo positivo. Eu tinha acabado de mostrar aqui para vocês, ó, que tem um polo positivo e tem um polo negativo. A tensão sempre vai apontar para o polo positivo. Isso é uma convenção, tá bom? Tensão não possui polo positivo e polo negativo. Não, a gente mede diferença de potencial. Existe o polo com um potencial maior e um potencial menor. Só que para facilitar a nossa visualização, o modo gráfico, a gente sempre desenha uma setinha curva apontando para o polo de maior potencial, que é o positivo. Então, a gente sempre vai tomar essa convenção. Tensão aponta para o positivo. E no elemento ativo, a corrente sai do positivo, tá? Então foca bem. Tensão sempre aponta para o positivo e a corrente sai do polo positivo. Então essa imagem aqui, ela mostra pra gente o que seria um elemento ativo. Olha só, eu tenho o meu bipolo, certo? Eu não sei se é uma fonte, eu não sei se é um capacitor, indutor ou resistor. O que eu sei é que ele vai ter aqui uma queda de tensão associada a V, como vocês podem ver aqui, dado pela setinha curva. Eu vou ter aqui os terminais positivo e negativo, e eu vou ter uma corrente. Perceba que a corrente está saindo do polo positivo. Então eu tenho corrente entrando por aqui, ela passa pelo meu elemento e ela acaba saindo pelo outro terminal positivo. Então você pode aferir dessas duas maneiras. Ou ela entra pelo polo negativo, ou, como a gente não vai ficar decorando muita coisa, é mais fácil pensar assim, ela sai do polo positivo, tá? Então, se a tensão está apontando para o polo positivo, eu tenho corrente saindo do polo positivo,
é um elemento ativo. E o que acontece se ocorrer uma inversão, por exemplo? A corrente ela acaba entrando, só que eu tenho um menos na frente aqui, ou seja, minha variável dá negativa. Mesma coisa para a tensão. Nesse caso, toda vez que eu tiver um menos na frente da grandeza, é como se eu pegasse a indicação da seta e eu invertesse. Então olha a situação. Eu tenho a tensão aqui apontando para o polo positivo, a corrente está entrando pelo polo positivo, como você pode ver pela seta. Porém, qual que é o sinal da corrente? Ele é negativo. Então é como se eu tivesse uma grandeza positiva aqui, só que volta aqui. A corrente, em vez de estar indo da esquerda para a direita, ela está indo da direita para a esquerda, tá? É isso que o símbolo de menos quer dizer, tá? Então, tomem muito cuidado, porque essas referências elas são para elemento ativo e passivo, tá? O elemento ativo, se você quiser decorar só esse caso aqui, na verdade nem decorar, você vai acabar se acostumando com o tempo. Você pensa o seguinte, poxa, eu vou ter uma tensão aqui aplicada sobre ele, a gente sempre adota a seta apontando positivo para ter como referência a minha tensão, certo? E nesse caso, como esse elemento ele é ativo, ele fornece energia para o sistema, então a corrente está saindo dele. Então é mais fácil você pensar nessa situação. E como a corrente sai do elemento, então ela sai pelo polo positivo, tá bom? Você também pode ter esse outro caso, como eu acabei de explicar para você. Você pode ter esse outro caso aqui, ó, por exemplo, a corrente ela está saindo pelo polo positivo. Só que quando você afere a tensão, vai dar uma tensão negativa. Por que está dando uma tensão negativa? Porque você está aferindo do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Lembrando que a tensão é a diferença de potenciais. Então você está fazendo menos algo positivo, então fica negativo. Então, nesse caso, se você tem um menos aqui, é como se a sua tensão, a seta, ela estivesse apontando aqui, ó, nessa direção, tá bom? A corrente, nesse caso, você pode ver que como ela é positiva aqui, e ela está apontando para fora, você vê que, opa, o sentido real da tensão seria esse, da setinha, e a corrente está saindo. Então, ele é um elemento ativo, certo? Depois, a gente tem o caso que você inverte as duas grandezas. Você pode ter a tensão apontando para o negativo, e aí você iria aferir menos aquele valor de tensão, e a corrente entrando no elemento pelo polo positivo. E aí você ia aferir menos daquela corrente. Então, na verdade, como tem esse símbolo de menos, é como se você invertesse aqui o desenho. Então você teria o símbolo de tensão apontando positivo e a corrente invertendo o sinal dela. Então, nesse caso, eu estou tendo apontando um bipolo que tem a tensão apontando positivo e a corrente ela está saindo dele. Então, seria um elemento ativo. O que acontece na prática é que não vai ter indicado normalmente esse mais e esse menos. Você, às vezes, não está nem indicado a direção da tensão ou a direção da corrente. Você só vai ter os valores mais e menos. Por isso que é importante você frisar isso, para que na hora que você só tiver os valores aqui, tipo menos 5 volts, ou sei lá, menos 2 amperes, etc., o valor numérico você entenda e consiga visualizar no seu desenho e colocar as setinhas nos locais certos para você se localizar ali, tá bom? Então, beleza. Então, relembrando, ó, focando aqui, elemento ativo, ele vai fornecer energia para o circuito. Tensão aponta para o polo positivo, ou se você quiser pensar dessa forma, a tensão é positiva. E a corrente sai do polo positivo, certo? Lembrando que onde a tensão aponta é o polo positivo. Então, se a corrente está saindo por aqui, vai ser um elemento ativo, tá? Fornece energia. O elemento ativo, ó, se você quiser dar uma pausa no vídeo e copiar essa parte aqui, você tem que se lembrar desse caso específico, tá? Porque os outros, como eu expliquei, é só troca de sinal. Então, o caso genérico é esse daqui. Tensão, ponto polo positivo, sai do elemento, tá? Eu aconselho vocês a sempre copiar as fórmulas, copiar os exemplos, essas coisas, para você ir aprendendo junto, tá? Não só ficar me ouvindo, que aí você aprende mais, tá bom? Beleza, depois a gente tem o elemento passivo. O elemento passivo, por sua vez, ele vai ou consumir energia ou ele vai armazenar essa energia, tá? Então a gente vai continuar com aquela definição que a tensão aponta para o polo positivo, sempre, só que a corrente, ela entra no polo positivo, nesse caso. No anterior ela saía, nesse caso ela vai entrar, tá bom? E a gente consome ou também a gente armazena a energia, tá? Então a gente tem o primeiro caso. Lembrando que a seta curvada é para tensão e a seta retilínea é para corrente, tá? Isso é uma definição gráfica que a gente utiliza. Então, olha só, eu tenho um símbolozinho aqui de tensão. Como ela está apontando para essa parte aqui, eu sei que esse é o polo positivo e esse daqui vai ser o negativo. Então, se eu vejo que o meu sinal de corrente está entrando por aqui, então eu sei que ele vai ser um elemento passivo, tá? Outra coisa que pode acontecer, estou com um símbolozinho de tensão também apontando para cá, a corrente está saindo do meu polo positivo, só que a corrente aqui, o valor numérico dela é negativo. Então é como se eu tivesse uma corrente positiva aqui, apontando nessa direção. Então eu estou tendo tensão apontando no polo positivo, corrente entrando pelo polo positivo, elemento passivo nesse caso, tá?
Beleza, mesma coisa do caso anterior. Ó, eu tenho uma tensão negativa, só que ela está apontando para o polo negativo. Então é como se a minha tensão ela fosse positiva, apontando para cá. Como eu tenho a corrente aqui positiva entrando pelo polo positivo, então é um elemento passivo. E tem aquele caso que é tudo trocado. Eu tenho a tensão negativa apontando para o polo negativo, então é como se eu tivesse uma tensão positiva apontando para o polo positivo, e a corrente saindo do polo positivo, só que é negativa aqui. Então é como se eu tivesse uma corrente aqui positiva, só que no outro sentido. Também um elemento passivo, como você pode ver, tá? O caso genérico, que você quiser decorar ou quiser pausar o vídeo para você escrever e guardar a imagem, é isso daqui. Você sempre vai ter a tensão apontando para o polo positivo e a corrente entrando. Você pode pensar o seguinte, nesse caso, como o elemento está tendo uma tensão aqui e a corrente está entrando por ele, certo? Essa corrente, ela nada mais é essa relação entre tensão e corrente, a gente vai ter energia, certo? A gente vai ter potência dissipada. Então esse é um elemento que ele está consumindo energia. Então se você está enviando energia para ele, ele tem que dissipar essa energia, certo? Essa energia ela pode ser dissipada na forma de calor, de luz, etc, tá? Então isso não importa, esse que é o interessante. O bipolo não importa que elemento que é. O importante é você saber o que ele está fazendo, tá? E aí existem os tipos de bipolos que a gente vai trabalhar. Pro caso de circuitos elétricos, a gente sempre vai ter as fontes de tensão independente. A simbologia delas é essa daqui. Você normalmente vai encontrar essa simbologia aqui em materiais de estudo. E essa daqui em materiais técnicos, outra coisa para representar normalmente baterias. Mas não é uma regra, tá bom? Você sempre tem que ter em mente o quê? Que isso daqui é uma fonte de tensão independente. O que quer dizer esse termo independente? Quer dizer que eu vou ter uma tensão fixa aqui, certo? E essa tensão, por sua vez, ela é fixa nesse elemento, só que a corrente não. A corrente ela pode variar de 0 amperes até infinitos amperes, tá? Então eu tenho uma tensão fixa sempre, ou regida por alguma equação, tá, de tensão, variando no tempo ou na frequência, tá? A frequência a gente vai trabalhar mais pra frente, mas por enquanto você atende ao tempo. E aí a corrente não depende, tá bom? Por sua vez, as fontes de corrente independentes são o oposto. Eu vou ter uma corrente aqui fixa, por exemplo, 5 amperes, tá? Pode ser uma função do tempo, por exemplo, 5 vezes t, e aí conforme o tempo vai variando essa corrente. Só que a tensão em cima dela pode variar de 0 volts até infinitos volts, tá? Por que a gente trabalha com elementos ideais? Porque se a gente não fosse trabalhar com elementos ideais, essa definição aqui já é dar pepino total. Porque olha só, eu mostrei na aula passada para vocês que o campo elétrico ele vai gerar, por sua vez, os potenciais, você vai ter a tensão, e a partir dessa diferença de potencial, que é a tensão, você consegue ter a corrente. Em 99% das nossas aplicações elétricas, praticamente você vai ter a corrente elétrica sendo gerada pelo campo elétrico. Então, a gente pode falar que, exceto daquele 1% que é por corrente de difusão, a gente pode falar o quê? Corrente elétrica só é gerado quando você tem um campo elétrico. Então, dado essa pequena observação, essa exclusão à regra, que seria a corrente de difusão, você vai ter que todas as aplicações necessitam de tensão para se ter corrente. E nesse caso eu estou falando que, poxa, eu posso não ter tensão, mas eu tenho corrente. Isso é uma limitação do nosso modelo. Isso daí não existe na prática. O que a gente tem na prática são fontes de tensão mescladas com corrente. Você vai ter uma fonte que ela vai te falar assim, varia, sei lá, de 0 a 12 volts e pode fornecer uma corrente de 0 a 2 amperes, por exemplo. Isso são fontes reais de bancada que a gente usa para teste. Só que no elemento de circuito elétrico, se a gente tem preocupação em analisar a tensão, então a gente usa uma fonte de tensão independente, porque a nossa corrente pode extrapolar, não tem problema. E se a gente estiver a fim de analisar uma grandeza envolvendo corrente, mas não se preocupa com a tensão, a gente usa fontes de corrente independente. Mas e se eu precisar depois analisar o outro parâmetro que é independente? Aí cabe nós, engenheiros, técnicos, etc., dimensionar o circuito elétrico para que depois a gente inclua essa outra variação. Então, se inicialmente eu estou analisando tensão, depois eu incluo a corrente. E o contrário é válido aqui para a fonte de corrente, tá bom? Normalmente, as aplicações são baseadas em tensão, porque o controle de tensão, como a gente vai ver, é muito mais fácil de ser feito do que o controle por corrente, tá? Bem, e aí a gente tem um caso especial que são as fontes de corrente ou tensão, que são independentes. A fonte de corrente, ela sempre vai ter uma setinha apontando, e o sentido da corrente depende dessa seta. A fonte de tensão, por sua vez, ela vai ter um mais e um menos, indicando qual que é o polo com o positivo e qual que vai ser o negativo. As fontes de corrente dependentes é o mesmo esquema, só que elas são triângulos ao invés de círculos. E aí o que acontece? Elas vão depender de algum parâmetro. Então olha só, se eu tiver uma fonte de corrente, que nem nesse caso aqui, dependente, quer dizer que a corrente dessa fonte, ela vai depender de algum parâmetro, sei lá, uma variável x, certo?
E aí você pode ter uma expressão, por exemplo, a corrente aqui nesse ramo é 2x, em que x pode ser, sei lá, queda de tensão em algum outro componente em outra parte do circuito. Então a corrente nesse elemento vai estar atrelado com o fator de algum outro elemento do circuito. Normalmente em circuitos elétricos a gente faz exercício com isso, só que não tem muita aplicação, a gente não enxerga isso. Porque isso daqui ocorre normalmente em circuitos não lineares como os eletrônicos. Quando a gente tem alguns equivalentes, por exemplo, e análise de pequenos sinais, como a gente vai estudar futuramente no curso de eletrônica. Então aí você vai encontrar isso daqui, que na verdade são só formas de equivalentes. Na parte de amplificador operacional a gente vai encontrar fontes de tensão e corrente dependentes, tá? E aí lá eu explico para vocês como se relaciona isso com o amplificador operacional, tá bom? Mas importante entender o quê? Independente dela ser uma fonte corrente dependente ou independente, o fator dela, se ela for de corrente, a gente tem a corrente limitada ali ou regida por uma equação e a tensão variando indefinidamente. Se for, por sua vez, uma fonte de tensão, a tensão dessa fonte ela vai ter uma tensão ali limitada ou variando de acordo com uma equação, só que a corrente não importa pra gente, tá bom? Beleza. Depois a gente vai ter outros elementos que aí eles vão ser os capacitores, resistores e indutores. Os capacitores, eles são elementos que eles armazenam energia elétrica na forma de campo elétrico. Fique bem claro. A gente vai entrar em detalhe nas próximas aulas com esses elementos, só que aqui uma confusão e eu queria abrir um parênteses. Normalmente o pessoal fala que os capacitores eles armazenam carga elétrica. Tá errado. Tá errado porque é o seguinte, eles não armazenam carga elétrica no sentido de armazenar como se fosse energia. Eles retêm momentaneamente essa carga e depois eles devolvem ela para o circuito. Se você fala que ele armazena carga, como se ele fosse estocar mesmo, e não gerar um acúmulo momentâneo dessas cargas para gerar o campo elétrico, é como você estaria praticamente violando aquela lei que a carga não pode ser criada nem perdida, certo? Porque tecnicamente toda a carga que viria aqui seria armazenada e não seria devolvida. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse vocabulário, porque às vezes você pode dar a conotação errada para o elemento, tá? E dependendo do que você está fazendo, como um trabalho de escola, de faculdade, você pode perder ponto, tá? Inclusive uma prova. Então só tome esse cuidado. Capacitores vão armazenar energia elétrica na forma de campo elétrico pelo acúmulo temporário, temporário de cargas elétricas. E aí a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Resistores são elementos puramente dissipativos. Toda vez que você tiver um resistor, ele vai dissipar energia. A simbologia dele parece um dipolo. É que não existe muito bem um consenso entre a simbologia de dipolo e a simbologia de resistor. A maioria dos livros de ensino superior que eu vi, eles falam assim, ó, essa daqui é a simbologia para bipolo e essa daqui é a simbologia para resistência, mais comum utilizada. Porém, se você vê escrito bipolo, se você vê essa representação de bipolo para uma resistência, também está certo, porque tecnicamente o bipolo engloba todos esses elementos que a gente está vendo aqui na tela, tá bom? Então, ó, a gente vai ter aula de resistor mais para frente, mas só salientando, resistor sempre vai dissipar energia, normalmente na forma térmica, mas existem outras formas também, tá bom? E aí a gente tem os indutores. Os indutores, você tem essa simbologia de bipolo, só que totalmente preenchido por preto. É uma representação para indutor, só que a mais comum é essa daqui, ó, que você está vendo. Para de capacitor tem as duas formas, tá? Então por isso que eu não entrei em detalhe. Mas do indutor normalmente você usa essa daqui de bobina, tá? Também chamado de bobina ou solenoide, mas é mais o equipamento. O certo é você chamar de indutor, que é o elemento indutivo, tá? Esse, por sua vez, ele é bem análogo ao capacitor, porque ele não armazena carga, mas ele armazena energia elétrica na forma do campo magnético aqui dele, certo? E esse campo magnético, ele armazena energia por um tempinho e depois esse elemento ele vai voltar essa energia para o circuito. Isso é idealmente. Na prática, qualquer elemento que a gente for trabalhar, ele vai ter uma resistência, ele vai ter uma capacitância e vai ter uma indutância. Só que, dependendo do elemento, ele vai ter um desses fatores muito sobressalente aos outros. Por isso a gente despreza os outros dois que não fazem muita diferença e só analisa o de maior valor, certo? E aí, na teoria, tudo teórico, o resistor ele só vai dissipar energia, ele não acumula energia. O indutor ele só vai armazenar energia na forma de campo magnético e o capacitor só vai armazenar energia na forma de campo elétrico, tá? Mas na prática, o capacitor sim tem uma pequena perda aqui de energia, o resistor ele pode acumular sim um pouco de energia e os indutores eles também vão ter uma perda sim de energia, tá? Mas para efeitos práticos a gente vai analisar isso com calma depois e como a gente agora está na parte mais teórica do circuito ideal, para não dificultar os nossos cálculos, a gente trabalha com o elemento ideal, tá bom? Pois bem, fontes. A gente vai terminar a aula agora explicando umas coisinhas. Eu expliquei para vocês sobre o elemento ativo e passivo, mas eu não expliquei como se relaciona com
fontes e os outros elementos, certo? Então, olha só, as fontes, elas podem ser elementos ativos ou passivos. Por quê? Ora, você pode estar carregando uma fonte, ora, você pode estar pegando a energia daquela fonte e fornecendo para o circuito. E onde está a dificuldade nisso? É que você tem que descobrir como a fonte está se comportando. Então, se eu pegar várias fontes e associar elas, ligar, como a gente vai ver nas próximas aulas, com outros elementos, não necessariamente uma fonte vai estar fornecendo energia para aquele elemento que eu quero. Às vezes ela pode estar carregando uma outra fonte, entende? Então a gente tem que fazer toda essa análise de circuitos elétricos para descobrir isso. Será que compensa colocar essa fonte? Será que se eu mudar a ligação não vai alterar alguma coisa no meu circuito? É importante essa análise. Então sempre tome esse cuidado, porque elementos ativos e passivos, eles não são duas categorias separadas. Às vezes um mesmo elemento de circuito elétrico pode ser encaixado nas duas, dependendo de como ele atua. Tá bom? Então fontes podem ser ora ativos ou ora passivos, tá bom? E a gente, cabe a nós identificar isso, e esses métodos a gente vai ver em próximas aulas, tá bom? As cargas, por sua vez, a gente fala cargas, mas não de carga elétrica, tá? É como se fosse uma carga ali no sistema que absorve ou armazena aquela energia, tá? Então, olha só, as cargas, elas sempre são elementos passivos, por convenção, tá bom? Mas os capacitores e os indutores, por eles poderem armazenar a energia ali em um determinado tempo e depois retornar ao circuito, eles podem ser modelados como fontes, dadas certas observações que a gente vai fazer ao decorrer do curso, tá? Então, o resistor, ele sempre vai dissipar energia, sempre vai ser um elemento passivo, enquanto que o capacitor e o indutor podem ser os dois, mas normalmente eles são passivos. Enquanto que as fontes, elas podem ser tanto ativos como passivos, tá? E aí a gente tem que lembrar daquela convenção do sinal. Então, vou fazer um exemplo aqui rapidinho com vocês. Vamos supor que eu tenho essa fonte aqui, e aí eu faço o seguinte, eu afiro uma tensão aqui, tá? Uma tensão V, e eu sei que tem uma corrente aqui e saindo dela. Esse elemento aqui responde para mim, ele é ativo ou ele é passivo? Esse elemento aqui, ele vai ser ativo. Perceba que se a minha tensão está apontando para esse ponto, então eu sei que aqui é o polo positivo e aqui vai ser o negativo. Se a corrente está saindo pelo polo positivo, então é um elemento ativo, tá bom? Vamos para essa fonte aqui de corrente, por exemplo. Vou supor o seguinte, eu tenho uma tensão aqui assim, e a corrente eu vou falar que ela está saindo. Ela está saindo e concordando com o sentido aqui da setinha da própria fonte de corrente. Então acontece, se eu tenho uma tensão apontando para baixo, eu sei que aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. E se a minha corrente, eu afiro no meu circuito, eu sei que ela está saindo, como eu sei que ela está concordando com o sentido de fornecimento da minha fonte de corrente, então eu sei que esse meu valor aqui de I, ele é positivo, certo? Então eu vou ter uma situação em que eu tenho um dipolo, que ele vai ter uma tensão positiva aqui, e a corrente ela está saindo pelo polo negativo, ou a gente pode olhar como entrando pelo polo positivo, certo? Já que é o mesmo caminho aqui, certo? Então, nesse caso, eu vou ter um elemento passivo, já que eu estou entrando com corrente pelo polo positivo, tá bom? Aí vamos supor o seguinte, eu vou trabalhar nesse exemplo aqui e depois num outro aqui. Vamos supor, então, que eu vou ter uma tensão assim, ó. E uma corrente entrando aqui, I, certo? Se eu estou aferindo que a minha corrente está entrando aqui, certo? Só que a minha fonte de corrente, ela fala o seguinte, não, a corrente ela é para sair. Então essa corrente que eu estiver aferindo aqui, ela obrigatoriamente ela vai ser negativa. Porque, pensa, olha só, se eu estou tendo uma fonte, ela está me indicando o caminho por onde está tendo a grandeza. Então nesse caso a corrente fala assim, ó, a corrente está saindo por aqui. Então se eu aferir uma corrente para baixo aqui, ela vai ser negativa. Se eu estou aferindo a tensão aqui, quer dizer que esse daqui é o polo positivo e esse daqui é o polo negativo. Então nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente, na verdade, que está saindo, já que a minha corrente aqui ela é negativa, certo? Então é como se eu estivesse saindo e eu estou tendo uma tensão aqui positiva. Isso daí confunde mesmo. Você pode estar olhando e falando, ué, peraí, não entendi nada. Calma, olha só, eu estou tendo uma corrente aqui, que ela é negativa, entrando na minha fonte, só que minha fonte fala, ó, não, corrente só sai dela. Então beleza, então eu sei que a corrente vai estar saindo, na verdade. E ela está saindo pelo polo positivo, já que minha tensão está apontando. Então esse é o elemento ativo, tá? Toma muito cuidado, isso daí confunde. Agora vamos, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma corrente entrando aqui e a tensão, por exemplo, eu posso estar apontando aqui para baixo, uma tensão V, certo? Se a minha tensão ela estiver apontando para baixo, essa tensão ela vai ser negativa aqui, tá bom? Então, eu sei pela minha fonte que a tensão correta ela vai ser aqui, ó, positiva, apontado para cima aqui. E se eu estou com a minha corrente entrando no polo positivo, então vai ser um elemento passivo, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a fonte estiver deixando claro onde está indo o sentido de corrente ou de tensão, fica fácil.
Só que como a gente vai ver em alguns exercícios, às vezes a fonte não está deixando claro, ou o nosso problema obriga a gente a seguir uma convenção que não é a correta. Então, nesse caso, por exemplo, eu já fui falando para vocês, ó, você estava inicialmente aferindo a tensão aqui, apontando para o negativo, só que eu sei que a minha tensão aqui V vai ser negativa. Só que existem problemas, como a gente vai tratar mais na frente, por exemplo, que eu vou ter uma tensão aqui, eu sei quem que é o polo positivo e quem que é o negativo. Só que o bendito do problema fala assim, não, eu quero que você afira a tensão aqui, ó, e eu quero que você considere como se ela fosse positiva. Então isso bagunça na nossa forma de convenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual que vai ser o segredo para isso? A gente sempre vai tomar o referencial do problema, certo? Ah, ele quer que analise assim? Beleza, a gente vai continuar analisando assim. Depois que a gente descobrir todas as grandezas baseado na convenção dessa aula, a gente sabe que essa parte aqui vai estar errado. Então a gente simplesmente reescreve isso de acordo com a convenção, tá bom? Então sempre assim para não bagunçar. Então a gente vai ter o quê? O circuito todo certo e só essa parte que o problema quis, de certa forma, analisar errado, entre aspas, porque não é errado. Você só não está tomando a convenção. E aí a gente reescreve de acordo com a convenção, tá bom? Bem, eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário. Muito obrigado. Até a próxima aula.